presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, esteve na Rússia na semana passada para celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, episódio que marcou o triunfo do Exército Vermelho sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O venezuelano aproveitou a viagem para se encontrar com o mandatário russo Vladimir Putin e assinar uma série de novos acordos. A relação entre Caracas e Moscou se intensificou desde a eleição de Hugo Chávez para a presidência da Venezuela em 1998. Ao longo dos anos, os russos e os venezuelanos assinaram mais de 350 acordos em diferentes áreas. Desde a exploração de petróleo até o compartilhamento de armamentos, os russos passaram a ter uma presença cada vez maior na política do país caribenho. Esse laço seguiu até o governo atual. Na época mais dura da crise venezuelana, Moscou foi um dos pontos de apoio para a Venezuela. Sancionado pelos Estados Unidos, o país deixou de vender petróleo no mercado internacional e viu os dólares pararem de entrar. O governo perdeu a capacidade de investimento e teve que recorrer a parcerias estratégicas para isso. Outro auxílio veio da China. Pequim realizou uma série de empréstimos e financiou atividades em setores importantes da Venezuela, o que aproximou também os dois países em um contexto de grave crise. Victor Rodrigues é ex-embaixador da Venezuela na ONU e afirma que essa relação foi benéfica para os venezuelanos no período da crise, mas, no caso dos chineses, deixou uma dívida difícil de pagar. Maduro y Chávez lograron poner a Venezuela en un tablero geopolítico. Maduro e Chávez conseguiram colocar a Venezuela num tabuleiro geopolítico que não era o nosso, de maneira que a relação com a Rússia é militar, política e econômica. E, claro, estratégica, porque a Rússia tem uma proximidade muito forte com Cuba e Nicarágua, e também em relação ao enfrentamento com os Estados Unidos. Esse sempre foi o objetivo deles. Com relação à China, eu acho que é fundamentalmente comercial. O endividamento da Venezuela com a China é inimaginável. São bilhões de dólares e a relação comercial, os empréstimos feitos pela China são tão grandes que a Venezuela não vai conseguir pagar hoje, ou quando tenha que pagar essa dívida tão grande. E, por isso, as concessões que a Venezuela faz à China no arco mineiro e muitas outras áreas de cooperação. Com os russos, a relação mais forte se dá no campo militar. O ex-presidente Chávez mudou completamente o armamento das Forças Armadas venezuelanas, que antes eram estadunidenses. Ao longo dos últimos 20 anos, todo o aparato militar da Venezuela se tornou russo. Já com os chineses, grande parte da dívida está hoje comprometida com o petróleo. Essa foi a forma encontrada pelos venezuelanos de conseguir empréstimos em meio a um bloqueio que também afeta o setor financeiro do país. Para o ex-diplomata e analista internacional venezuelano Sérgio Rodrigues Gelfenstein, os chineses têm um apoio importante, mas seguem uma linha pragmática e não ideológica nessa relação. Esse cenário, no entanto, pode mudar com a gestão de Donald Trump. A gente não pode analisar o mundo de hoje com as categorias da Guerra Fria. A Guerra Fria terminou e as alianças e a política internacional não são ideológicas, se sustentam no interesse internacional. E o interesse nacional da Rússia e da China dizem que aqui estão as maiores reservas de petróleo do mundo. Mas não só isso, está a 5ª maior reserva de gás, a 3ª de coltan, estamos entre os 10 primeiros de bauxita, ouro e diamante. É um país que tem recursos gigantescos que, se não é explorado pela China, será explorado pelos Estados Unidos. E se não são os Estados Unidos, vai ser alguém. Então esses países atuaram sobretudo sobre os seus interesses nacionais. Outro apoio estratégico no período mais duro da economia venezuelana veio do Irã. O país ajudou a remontar toda a infraestrutura petroleira da Venezuela, com base na experiência dos 45 anos de bloqueio que o mercado petroleiro iraniano vive. Para Rodrigues, essa proximidade com o Irã é mais ideológica do que com os russos e chineses. Ele afirma, no entanto, que empresas russas, chinesas e iranianas poderão pensar 2 vezes antes de seguir comprando petróleo venezuelano por causa das tarifas de Trump. No caso do Irã, é mais ideológica. A afinidade da Venezuela com o Irã, entre Caracas e Teherã, é importante. E a expansão do Irã na região foi por meio da Venezuela. Talvez eles tentem seguir vendendo petróleo de maneira extraoficial, mas a advertência da administração de Washington é forte. Eles sabem quem compra, aonde vai e quem transporta. Para Gelfenstein, no entanto, as tarifas de Trump poderão representar uma própria mudança de estratégia dos chineses. Se até o momento Pequim tem a estratégia de manter um distanciamento político e evitar o conflito com os Estados Unidos, agora pode ser que a China se aproxime ainda mais de aliados estratégicos, como é o caso da Venezuela. O apoio da China ha sido também muito importante. O apoio da China tem sido muito importante na luta contra a pandemia, nas vacinas, mas não tem sido tão relevante em relação à capacidade chinesa.
As empresas chinesas têm muito medo de serem sancionadas. Então, ainda que seja uma decisão política dos chineses de estabelecer relações com a Venezuela, na hora de executar isso, as empresas chinesas têm medo. Isso está começando a mudar. Soa engraçado o que eu vou dizer, mas está mudando graças a Trump, porque Trump está mudando o marco das relações internacionais. E nessa medida, os chineses se deram conta de que tem que ter um protagonismo maior no confronto estratégico com os Estados Unidos. Mesmo que sejam poderosos, eles não podem lidar sozinhos.